Bem, pessoal, a gente vai dar início agora às nossas questões de equações. Inicialmente, a gente vai resolver equações bem simples, bem básicas. Alguns de vocês vão ficar com raiva. Ah, Maria Rivelina, isso aí é fácil demais. Bem, mas como eu não conheço todo mundo, né? E o nível de vocês muda muito, então existem pessoas que mandam e-mails com dúvidas bem básicas. Então, para a gente tentar satisfazer a todo mundo, né, a gente vai começar com algumas equações bem simples, bem fáceis, né, estudando o princípio mesmo de como resolvê-las, e depois a gente começa a dificultar um pouquinho mais. Porque, na realidade, o que vai ser interessante para vocês são as resoluções de problemas. Isso é que é importante, você pegar o problema, montar uma equação e resolver. A parte mecânica de resolução de equações, você vai ver aqui, a gente vai estudar, mostrar o básico, mas é importante que você pegue algum livrinho de sexta série, sétima série, e relembre aí um pouquinho, tá certo? Mas a gente vai mostrar para dizer que não foi visto. Tá? Mas o importante mesmo é você pegar problemas e resolver. Então vamos lá. A primeira questão do nosso TD, né, ela traz questões bem básicas de equações. Então a gente vai resolvê-las e depois a gente começa a dificultar um pouquinho. Então vamos lá. Primeira equação, x menos 1 igual a 2. Ora, isso aqui lá na terceira série a tia fazia com a gente. Quadrinho menos 1 igual a 2. Qual é o valor do quadrinho? A tia dizia. A gente respondia. Quadrinho é 3, tia. 3 menos 1 dá 2. Pronto. 3 é a raiz da minha equação. Na questão 1, o conjunto universo adotado por ele foi o conjunto dos números reais. Ou seja, números positivos, negativos, zero, fracionários e irracionais, qualquer um desses números pode ser resposta dessa equação. Então a gente não vai ter preocupação com o conjunto universo, já que o universo são os reais, tá certo? A não ser, né, que caísse alguma equação cuja resposta fosse um número complexo. Aí não podia ser real. Já? Mas vamos lá. X menos 1 igual a 2. Rivelino, qual é o princípio básico para se resolver uma equação? Bem, o princípio básico é trabalhar com equações equivalentes. Rivelino, equações equivalentes. O que são equações equivalentes? São equações que, embora diferentes, têm uma mesma solução, têm uma mesma raiz. Tá? Você imagina duas equações, são equações diferentes, mas essas equações têm a mesma resposta. Então a gente pode dizer que essas equações, a gente pode chamá-las de equações equivalentes. Rivelino, um exemplo aí para ficar mais fácil. Por exemplo, ó, vou pegar aqui como borrão, rapidinho. Você tem 2x igual a 4. 2x igual a 4, né, a solução dessa equação é 2. 2 vezes 2, 4. Se eu escrevesse 6x igual... Bem, desculpe, a solução dessa equação que seria 2, né? Ó, 2 vezes 2, 4. Né? O valor de x que torna essa equação verdadeira é x igual a 2. 2 vezes 2, 4. Agora imagine essa outra equação. 6x igual a 12. Estas duas equações, elas são chamadas de equações equivalentes. Porque a solução de 6x igual a 12 também é 2. 6 vezes 2, 12. Então, são equações diferentes, mas que possuem a mesma solução. Por isso que a gente chama essas equações de equações equivalentes. Então, o princípio para se resolver uma equação é você trabalhar com equações equivalentes. Mas, Rivelino, como é que eu gero equações equivalentes? Bem, as equações equivalentes são geradas da seguinte maneira. Se você adicionar um lado da equação a um lado da equação e ao outro um número qualquer, você vai encontrar uma outra equação equivalente à equação dada. Se você multiplicar um lado e o outro, o lado direito e o esquerdo, o primeiro membro e o segundo membro de uma equação, a nova equação que você vai encontrar vai ser equivalente à equação dada. Espera aí, Rivelino, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho aqui uma equação, tem o lado esquerdo da igualdade, tem o lado direito da igualdade. Se eu adicionar um número ao lado esquerdo e adicionar esse mesmo número ao lado direito dessa igualdade,
eu vou gerar uma nova equação equivalente a essa. Beleza. Se eu multiplicar também. Se você multiplicar o lado esquerdo dessa igualdade e o lado direito por o mesmo valor, então você vai gerar uma nova equação e essa nova equação é equivalente a essa equação dada. Tá certo? Isso aí vai me ajudar em quê, Rivelino? Bem, vai me ajudar na seguinte maneira. Ó. X menos 1 é igual a 2. Eu quero calcular o valor de x. Quero calcular o valor do termo desconhecido, o valor da minha incógnita x. O que é que eu vou fazer? Bem, quem está me atrapalhando aqui do lado esquerdo é esse menos 1. Então eu vou ter que retirar esse menos 1 daqui, para eu ficar só com o valor x. Mas quem é que anula o número menos 1? O mais 1. Então se você fizer assim, ó, x menos 1. Se eu adicionar ao lado esquerdo dessa equação o número mais 1 e adicionar ao lado direito o número mais 1, eu vou encontrar uma nova equação equivalente à primeira. Tá certo? Não altera em nada. Então vamos lá fazer isso. Menos 1 com mais 1 dá 0. Então vai ficar x igual a 3. Tá aqui, ó. Solução da minha equação. X igual a 3. Como foi que eu resolvi essa equação? Eu adicionei o número 1 ao lado esquerdo e ao lado direito da equação, para poder eliminar esse menos 1. Ah, Rivelino, beleza. X igual a 3. Como é que eu garanto que essa resposta está certa? Eu pego o 3 e substituo lá na equação. Tiro o valor desconhecido x, coloco 3. 3 menos 1, 2. Ah, Rivelino, mas eu já vi meu professor resolver de outra maneira. Ele resolve assim, ó. Deixa eu mostrar como é. X menos 1 igual a 2. Ele chama o lado esquerdo de primeiro membro e ele chama o lado direito de segundo membro. O primeiro membro, ele só deixa as letras. O segundo membro, ele só deixa os números. Então, primeiro membro, letra. Segundo membro, número. Quem é que está no lugar errado? Ora, o menos 1 está no lugar errado. O menos 1 é número. Ele está no lugar das letras. Então, primeiro membro, só letra. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que pegar esse menos 1 e jogar para o segundo membro, que é o lugar dos números. Quando ele sai do lugar errado para o lugar certo, ele paga um preço. Qual é o preço que ele vai pagar? Ele vai mudar de operação. Ele está menos, vai passar para o outro lado, mais. Então, x é igual a 2 mais 1, x igual a 3. Mesma resposta. Sim, Valino. E assim não é mais fácil, não? Bem, assim é mais prático. Aqui seria um algoritmo, né, rapidinho para fazer aquilo, uma equação. Mas o princípio disso aqui vem daqui. Nunca esqueçam disso. O princípio desse método são as equações equivalentes. A gente já faz assim para ganhar tempo. Mas eu não posso ir direto para cá sem mostrar a você pelo menos o princípio, de onde é que vem. Por exemplo, aqui, ó, x mais 3 igual a menos 5. Qual seria o número que eu teria que adicionar ao lado esquerdo e direito dessa equação para tirar esse 3 daqui? Menos 3, né? Ó. X mais 3 menos 3 é igual a menos 5 menos 3. Você adicionou menos 3 ao lado esquerdo, adiciona menos 3 ao lado direito. Aí agora, mais 3 com menos 3 dá x. Menos 5 menos 3, menos 8. Morreu, tá certo? X igual a menos 8. Se eu fizesse do outro jeito, Rivelino, mesma coisa, né? Ó. X mais 3 igual a menos 5. O 3 está no lugar errado, né? Ó. Primeiro membro, número. Segundo membro, letras. Passo o 3 para o lado de cá. Ó. X igual a menos 5 menos 3. X igual a menos 8. Mesma resposta. Vamos para cá agora. 5x igual a menos 35. Rivelino, eu posso fazer logo do método prático para ficar mais fácil? Pode. Se você quiser ganhar tempo, fazer logo do método prático, sem problema.
Mas só não esqueça do princípio. 5x igual a menos 35. Ora, o 5 está no primeiro membro. Primeiro membro, só as letras. Segundo membro, só os números. Então o 5 está no lugar errado. Vou passar para o lugar certo. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Tá certo? X igual a menos 35 dividido por 5. X igual a menos 35 dividido por 5 dá menos 7. Tá? Usando o princípio de equivalência, seria o quê? Seria você dividir por 5 do lado esquerdo e por 5 do outro lado. Ou multiplicar por 1/5. Dada uma equação, se você adiciona ou multiplica qualquer número de um lado e do outro, ela não se altera. Se você multiplicar por 1/5 de um lado e 1/5 do outro, não alteraria em nada e daria a mesma resposta. 6x igual a 0. Para eu fazer esse 6 sumir daqui, eu teria que multiplicar por 1/6 de um lado e 1/6 do outro. Ou, pelo método prático, x é igual a 0 dividido por 6. Você chega em casa com R$0 para dividir por 6 meninos, cada um vai ganhar 0. 0 dividido por 6 dá 0. Item 3x sobre 4 é igual a 6. Né? Rivelino, como é que eu faria isso aqui? Bem, isso aqui é uma igualdade, uma equação. Se você multiplicar de um lado e do outro por qualquer número, essa equação não se altera. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar o lado esquerdo e o lado direito por 4. Então vai ficar assim, 4 vezes 3x sobre 4 é igual a 6 vezes 4. Esse 4 você simplifica com esse, fica 3x igual a 6 vezes 4, 24. Agora eu poderia multiplicar por 1/3 de um lado e do outro, ou simplesmente passar o 3 dividindo. X igual a 24 dividido por 3, x igual a 8. Observe que o princípio de equivalência é muito importante. Né? Ele permite que você elimine determinados números com a maior facilidade possível. Multipliquei por 4, ó, do lado esquerdo e do lado direito. Você não pode multiplicar só um lado, tem que multiplicar os dois. Cancelei esse 4. Depois eu poderia ter multiplicado por 1/3. Mas como a gente já viu o método prático, passo o 3 para o outro lado. Ah, Rivelino, eu poderia fazer produtos mesmo dos extremos? Poderia, né? Que nem lá em proporção. X sobre 12 igual a 5. O que é que eu faço aqui, Rivelino? Bem, eu vou multiplicar o primeiro membro por 12 e vou multiplicar o segundo membro por 12. Então, 12 cancela com 12. 5 vezes 12, 60. Então, usei o princípio de equivalência. Dado uma igualdade, se você adicionar ou multiplicar qualquer número, diferente de 0, de um lado e do outro, ela não se altera. Então, Rivelino, eu podia passar esse 12 para o outro lado multiplicando? Poderia também, sem problema, tá certo? 12 vezes 5, 60. Você estaria fazendo por proporção. Segunda questão. 3x menos 1 igual a x mais 3. 5x mais 2 igual a x menos 10. Então, são outros tipos de equações, né? Um pouquinho mais complicado, mas bem pouquinho. Dá para você resolver aí tranquilamente. Então, vamos lá. 3x menos 1 igual a x mais 3. Usando o método prático, como é que seria? Lado esquerdo, letras. Lado direito, números, né? Aí você iria observar quem está no lugar errado. Se você observar o menos 1 está no lugar errado, tem que passar para o outro lado. E esse x está no lugar errado, tem que passar para o lado de cá. Joia? O 1 é negativo, passa para o outro lado, ele vai ter que pagar um preço, ele vai mudar de sinal. Ele está negativo, passa positivo. O x está positivo, vem para cá negativo. Então, como é que fica? 3x menos x, o x positivo vem para cá negativo, é igual a 3 mais 1. 3x menos x dá 2x, 3 mais 1, 4.
O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X igual a 4 dividido por 2. X igual a 2. Conjunto solução, 2, está certo? Se eu quiser saber se está certo, é só substituir lá na equação. 5x mais 2 igual a x menos 10. Lado esquerdo, letras. Lado direito, números. Então, como é que fica? 5x menos x. Esse x é positivo, vem para cá negativo. É igual a menos 10, menos 2. O 2 é positivo, vai para o lugar certo, paga um preço. Sinal trocado, menos 2. 5x menos x, 4x. Menos 10 com menos 2, menos 12. 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Para a operação inversa, né? Ó, x igual a menos 12, dividido por 4. X igual a menos 3. Joia? X igual a menos 3. Bem, daqui a pouco a gente volta para dar continuidade ao restante das equações e iniciar sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Só um instante, moçada. Até mais.